Mas tem umas pesquisas muito estranhas. Por exemplo, tem um negócio chamado Ganzfeld. Ganzfeld é uma palavra alemã que significa campo total. Enfim, é a ideia de que... Será que telepatia existe? Será que tem um negócio meio imaterial que poderia ligar a mente de uma pessoa à mente de outra pessoa à distância? Essa pesquisa tem uma longa história, tem dezenas, centenas de estudos. Mas como é que funciona? Eles pegam duas pessoas, eu já participei também, não só conduzindo, não só fazendo parte como pesquisador, mas também voluntário. Eles pegam as duas pessoas, levam para salas muito distantes. Quando eu participei de um desses na Itália, eram em salas diferentes, eram em prédios diferentes. Sabe? Era um outro lá no prédio, outro lá no prédio a centenas de metros de distância. Justamente para ter uma probabilidade próxima de zero deles se afetarem por vias normais, né? Sei lá, deles se comunicarem por batida na parede, por exemplo, né? Então você coloca uma pessoa numa sala, outra pessoa na outra. Uma sala fica uma pessoa que é a pessoa que vai tentar enviar a mensagem telepática. Então essa pessoa fica na frente de um computador, normalmente é assim. E esse computador, ele sorteia do banco de dados dele uma imagem. Então a pessoa que vai enviar a mensagem telepática, ela nem sabe qual que vai ser a imagem. O computador sorteia lá. E aí mostra uma imagem, sei lá, um urso polar rolando na neve, por exemplo. Tem pesquisa que usa vídeo em vez de usar imagem, enfim. E na outra sala, lá na PQP de tão longe, tem um outro cara que vai ser o recebedor da suposta telepatia, né? Essa pessoa fica deitada numa sala, com um fone de ouvido com ruído branco, sabe? Aquele chiado, né? Com um negócio para tampar os olhos. Geralmente é uma bolinha de ping-pong assim. Você corta a bolinha de ping-pong no meio, coloca ela assim, passa um durex e liga uma luz assim, sabe? Meio avermelhada. É pra dar uma... Sabe Stranger Things, aquela série? Quem já assistiu aí em casa vai saber. No comecinho da série, tem uma menina lá que é a paranormal, né? Que é a Eleven. Que eles colocam ela num tanque de isolamento sensorial, né? Um tanque de água. Pra ela ficar ali naquele silêncio absoluto e ali... as supostas capacidades paranormais dela iam aflorar com mais facilidade, porque ela tá mais concentrada ali, né? Sem influência do meio externo. Essa câmara Ganzfeld, que é essa que você fica com fone, com a bolinha no olho, ela quer fazer esse mesmo propósito. É pra pessoa ficar isolada sensorialmente. E aí, supostamente, se tivesse qualquer coisa telepática chegando, ela teria mais, supostamente, condição de captar. Beleza? O mecanismo tá tranquilo, né? É tentar fazer o que apareceu no Stranger Things na vida real de forma não traumática. Que na série é punk, né? A menina chora e tal, é mó tenso. E aí, o que eles fazem? A pessoa tenta enviar a imagem que o computador sorteou e a outra pessoa, ela é convidada, enquanto ela tá lá com os olhos tampados e o fone, a falar qualquer coisa que vier na cabeça dela. Então ela começa a falar, sei lá, ela sabe que ela tá tentando receber uma mensagem de alguma coisa, né? E ela começa a falar coisas. E aí... os pesquisadores gravam o que está sendo falado. E ela fala, sei lá, tô sentindo que como se fosse uma coisa muito branca. Parece que tem um negócio com pelo, assim, como se fosse um bicho rolando. Sei lá, talvez um lobo ou um urso rolando na neve, para usar o mesmo exemplo, né? Beleza. Esse é o primeiro momento. Esse áudio depois ele vai ser analisado por juízes independentes, pessoas que nem sabem da pesquisa, não sabem qual foi a imagem selecionada e tal. Eles vão comparar esse áudio com o banco de imagens para ver qual que bate mais. Né? Porque aí, se bater, por exemplo, o que o cara relatou com a imagem que foi sorteada, interessante, né? É um dado interessante. Só que tem o segundo momento que é mais objetivo. A pessoa tem o fone retirado, né? Ela tira as bolinhas lá dos olhos, ela é retirada daquela sala e ela senta num computador. E nesse computador, geralmente a tela é dividida em 4 imagens, sendo que uma das imagens é aquela imagem que a outra pessoa estava tentando mandar telepaticamente para ela. E as outras 3 imagens são imagens aleatórias que o computador sorteou. E a pessoa vai tentar dizer qual das 4 imagens foi a enviada. Porque isso você consegue quantificar, né? Qual a chance da pessoa acertar no chute? 25%. São 4 imagens. E o que eles fazem? Eles fazem isso não uma vez, não 2 vezes, porque você pode acertar no chute, né? Tem uma chance não desprezível, 25%. Eles fazem centenas de vezes, milhares de vezes isso. Porque aí você consegue calcular se, por exemplo, a margem de acerto das pessoas que participaram da pesquisa foi de 35%, depois de 2.000 rodadas, 2.000 tentativas, qual é a chance matemática da pessoa acertar 35% das vezes por puro acaso? É o que as pesquisas vão tentar fazer, né? Porque era esperado 25%, as 2.000 pessoas acertaram 35%. Será que deu na mesma? A gente pode explicar esses 35% como acaso? Ou esses 35% sugerem que tem algo estranho aí? Não era esperado, né? E aí tem cálculos estatísticos que mostram isso e tal. E tem um monte de artigos sobre isso. E por enquanto, qual que é o estado da coisa? É que tá sendo difícil explicar esses acertos como fruto do acaso. A margem de acerto, ainda que ela seja
pequena, tipo, não é que a galera acerta a maioria das vezes. Ainda assim, é significantemente superior ao acaso a ponto de ser difícil você explicar como chute, porque são muitas tentativas, são muitas milhares de tentativas. Tem um tipo de estudo que a gente chama de meta-análise. É quando tem muito estudo sobre um certo negócio, aí o pesquisador vai lá, pega esses centenas e milhares de artigos e analisa todos de uma vez, como se fosse um banco de dados só, sabe? Então, sei lá, tem uma pesquisa que usou 500 pessoas, outro usou 300, mas somando, são 25 mil pessoas, por exemplo. Entende? Somando todos esses estudos. Então, as meta-análises têm chegado à conclusão de que o efeito aparentemente existe, só que ele é pequeno. Mas ele existe, aparentemente. Então, qual que é a conclusão a que se chega? Por enquanto, a comunidade científica não bate o martelo em relação a isso, por uma série de motivos. A gente não consegue explicar como um fenômeno desses poderia existir, porque por uma teoria científica ela ser considerada válida, não basta você descrever um fenômeno que está ali. Se esse fenômeno ele contraria uma série de princípios da natureza que tem muito mais evidência a favor desses elementos, você tem que achar uma teoria que de alguma forma casa com aquilo, que seja minimamente harmoniosa com aquilo. Porque senão você está jogando, por exemplo, toda a física desde Newton no ralo, que tem muito mais evidência a favor dessa física, pro jeito como o universo funciona, para aceitar essa daqui que tem uma quantidade de evidências esquisita, interessante, mas que é menos do que essa daqui que está mais consolidada, entende? Então, a gente não tem teorias suficientemente boas para explicar esse resultado estranho. Pesquisadores céticos tentam explicar esses episódios como essas pesquisas como uma análise estatística enviesada, fraude, dependendo das vezes, mas mesmo assim, aparentemente não é o caso, sabe? Mesmo os céticos interessantes, por exemplo, para talvez a nossa audiência aí tenha pessoas mais céticas escutando também, um cético bastante importante nesse meio é o professor Christopher French, da Universidade de Londres. Ele é totalmente cético em relação à existência do paranormal e tal. Eu, inclusive, entrevistei ele. Tem uma entrevista dele aí na internet, se você jogar no YouTube. Ele fala, olha, esses caras estão fazendo pesquisas científicas de verdade. É um método científico mesmo, tá tudo certo. Eles estão fazendo análises estatísticas e tal. Mas... Aí eu perguntei pra ele, mas então por que você acredita que telepatia não existe e tudo mais? Aí ele fala justamente desse ponto, de que o efeito parece muito pequeno, sabe? É tipo, bate na trave, assim, fica um pouquinho acima do esperado pelo acaso, mas só um pouquinho. Então fica aquele pouquinho, assim, que quem já acredita, continua se sentindo motivado a continuar fazendo pesquisa. E quem não acredita se ancora nessa ideia de que, tá acima do esperado pelo acaso, mas foi na trave, assim, sabe? Sim. Foi por pouco. Então é um negócio que é extremamente controverso, mas é extremamente interessante. Quem quiser, depois procure aí os artigos científicos, meta-análises sobre Ganzfeld, pesquisas Ganzfeld. Vocês vão... É psicodelia total, assim, é um negócio muito bizarro, é um negócio que não era pra estar lá, não deveria acontecer, pelo que a gente sabe da ciência, como a natureza funciona, mas acontece. Então, assim, os dualistas adoram esse tipo de coisa, né? Porque parece que sugere que existe algo imaterial passando, porque essas pessoas estariam se comunicando por uma via que não é física, normal, né? Pelos sentidos normais e tal. Estariam se comunicando pelo pensamento. É muito bizarro.